Nós sempre falamos sobre ter filhos, desde a época de namoro, com certeza. Tanto eu como o Vinícius sempre fomos sempre gostamos muito de criança. Na nossa época de namoro, a gente conversava sobre isso. A gente conversava, logicamente, em ter filho, em ser pais. Era algo que nós dois tínhamos certeza que queríamos, 3 ou 4 filhos, a gente sempre falava. E algo que a gente esperava com muita expectativa, muita ansiedade, né? Com muito desejo realmente de tornar real. Eu sempre tive muita fé e confiança em Deus. Mas nos momentos difíceis que a gente começa a questionar, não se Deus existe ou não, mas se eu realmente tenho fé suficiente para crer que Ele tem o melhor para mim. Bom, sou Lisiane, nasci no Rio de Janeiro, 1985, em junho. Sou a irmã do meio de 3 irmãs, então tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. A gente sempre teve uma relação muito harmônica, somos muito próximas de idade, então a gente se dá muito bem, sempre se deu muito bem, né? Meu pai, minha mãe, nós 5 sempre fomos muito próximos. Com 7 anos a gente se mudou para Vitória e aí o restante da minha infância e adolescência foi em Vitória já, que eu me considero capixaba, cidade do meu coração. Bem, meu nome é Vinícius Félix da Fonseca Rodrigues. Eu sou o irmão mais velho de uma família de só eu e meu irmão. Eu nasci em Vitória, cresci em Jardim Camburi. Meus pais moram ainda em Jardim Camburi. A minha infância foi praticamente em Jardim Camburi, na igreja batista em Jardim Camburi. As minhas maiores amizades foram construídas na igreja, a gente era muito unido, estava junto o tempo todo. Amigos que vários deles tenho até hoje, uma amizade que considero muito. E os que até hoje não estão na minha vida, fazem parte da minha história e lembro com muito carinho. Então foi uma adolescência também muito saudável, nos caminhos do Senhor também. Várias experiências com Deus desde a adolescência e amigos que sempre me influenciaram muito. Um convívio muito intenso. Tinha aquele grupo de célula, antes não tinha célula, era NEBs, né? E depois eles saíam para fazer missões nos bairros de periferia. Tinha também o coro, que eu tenho retrato deles todos no coro, que era maravilhoso. Eles saíam para falar do amor de Deus, era muito bom. E todos eles a gente não consegue esquecer, né? Porque foi um período dos meninos assim que foi um divisor de águas na vida deles. Eu me lembro que eles participavam da parte de louvor na igreja, essa coisa de intérprete, essa questão de atividades, na verdade, da juventude da igreja. Então isso acabou aproximando muito a eles, fizesse com que eles estivessem bem próximos, né? A amizade foi se modificando e a gente começou a namorar em 2007. Namoramos 1 ano, ficamos noivos 1 ano e casamos em 2009. De casamento foi o dia que eu mais chorei, eu acho, na minha vida. Eu não sou de chorar, mas no dia do jantar do noivado e do dia do casamento eu chorei muito, muito. E foi uma alegria muito grande porque ali estavam
a igreja estava lotada, no que eu lembro a igreja estava lotada, meus familiares, os meus avós vieram trazendo a aliança, que naquela mesma data eles estavam comemorando não sei quantos anos de casado. Nossos amigos estavam ali, os padrinhos estavam ali, então foi um momento muito especial pra gente. Eu lembro de estar tranquila, esses detalhes do casamento mesmo foi tudo minha irmã que viu, sempre fui muito tranquila. A gente se preocupou muito com a cerimônia, eu me preocupei muito com a cerimônia. E eu fiquei muito feliz na cerimônia do meu casamento, até hoje, assim, com tudo que aconteceu, foi realmente um dia muito especial. Então nós começamos a tentar engravidar em dezembro de 2012. Eu me lembro que nós estávamos lá nos Estados Unidos visitando a minha irmã. Meu sobrinho tinha 2 meses de vida, então a gente estava lá ajudando a tomar conta dele e naquela empolgação a gente tomou a decisão, né? Ah, então gostoso, um bebê, vamos ter. Lembro que até a gente foi em uma loja e comprou uma roupinha de menino, uma roupinha de menino, porque a gente estava realmente muito empolgado, muito feliz com essa nova fase. Como a maioria dos casais, a gente achou que seria rápido, né? Então, no começo do ano que vem, já fez os planos, 9 meses, o bebê vai nascer e tal mês. Mas aí não foi acontecendo, né? Todo mês a gente achava que era, não era, foram dezenas e dezenas de testes, todo mês a gente achava que vinha gravidez, não vinha. E foi aí 1 ano e meio de tentativas, e a coisa não foi acontecendo. E a gente começou a pensar que talvez tinha algo errado, que a gente precisaria investigar. Aí começamos a fazer exames, tanto nela, tanto em mim, e foi diagnosticado um problema com ela, um problema em mim, e o médico falou, a probabilidade de vocês terem filho naturalmente é mínima. Aí a gente começou a fazer os tratamentos de fertilização. Fizemos o tratamento de fertilização, primeira tentativa frustrada, segunda tentativa frustrada, e investindo muito dinheiro, muito medicamento, muitos procedimentos cirúrgicos, Lizzy passou. Então foi um período bem, bem difícil. Todo o tratamento, tudo aquilo, os passos que a gente tomou, eu busquei realmente entender e ouvir a voz de Deus. E eu sempre sentia que devia prosseguir nesse caminho. Então, quando os resultados davam negativo, né, em nenhum dos nossos tratamentos a gente teve algum resultado que não fosse negativo, era muito difícil. Eram momentos muito difíceis mesmo, onde só Deus sabe mesmo. Porque é muito difícil de lidar, né? Você pensa assim, nossa, tudo que eu fiz até aqui foi à toa, tudo que eu sofri foi à toa, voltamos à estaca zero. Então, teve momentos que eu, no meu quarto, longe de Lizzy, sem ela ver, para não demonstrar que eu estava triste ou chorando, eu chegava para ela e falava assim, e aí, sim, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu sou pecador, mas, sério, eu só tô querendo ser pai, eu só tô querendo ter um filho. Né, em abril de 2020, eu pela milésima vez estava achando que estava grávida, assim, nesse processo de 7 anos e meio, mesmo com a entrega eu sempre achava, qualquer sintoma, qualquer coisa eu falava, agora é, isso é realmente constante. E eu já tinha decidido, não, a próxima vez que eu achar, eu vou logo fazer um teste e tudo. E aí eu fiz logo, bem no início, um teste de gravidez que deu positivo. Estávamos em casa, eu e o Vinícius, o teste deu positivo. Não acreditamos. A gente não levou muita fé, acho que isso é natural. Muita felicidade sim, mas muito, muito pé atrás. Muito. Mas
Mas era aquela espera, por mais que tinha um medo, foi uma espera muito gostosa, de ver o que Deus ia fazer dessa vez, né? Mas eu lembro de um papo que eu tive com a Liz, né? Uma vez até que o carro dela morreu na subida lá do morro, tava uma chuva danada, o carro parou lá, eu fui lá. Então a gente tava, ela tinha que chegar em casa, que ela tinha que né, usar um remédio que estava na hora, não sei o quê. Aí a gente acabou, enquanto eu estava ali esperando a chuva, alguma coisa, batendo um papo sobre essa dificuldade, né? Certo? E aí eu falei, Liz, eu posso até ser assim, né, muito racional, né, em estar falando para você, mas essas coisas todas é determinado por Deus, entendeu? Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente descobre uma coisa nova, ou cada versículo fala de uma maneira diferente. Tudo depende das circunstâncias que a gente está vivendo naquele momento. E quando eles falaram pra gente, né, da dificuldade que eles estavam tendo e do desejo deles, o versículo que eu até, na época que eu estava fazendo meu quarto de escuta, eu anotei, foi aquele de Lucas, na experiência de Maria, quando o anjo falou para ela, para Deus nada é impossível. E com a Elisa, né, realmente é o cumprimento da promessa de Deus, das promessas de Deus, é o extraordinário de Deus. E Elisa vai ser a priminha dos meninos e a nossa neta menina, que eu acho que é a primeira de muitos ainda. E muita felicidade, a gente está assim, muito, muito feliz e muito agradecida ao Senhor pelo milagre, né? Elisa é um milagre, um verdadeiro milagre. Milagre para a Vini, para a Liz e para nós. E o povo, nós estamos fazendo parte desse milagre. É verdade, a gente está vendo um milagre acontecendo. Toda vez que eu sabia que eu ia fazer ultrassom, era muito difícil, não dormia, ficava muito nervosa e não conseguia curtir o ultrassom. Mas na primeira consulta com a minha obstetra, ela tinha ultrassom no consultório e eu não sabia. Então foi assim, um ultrassom que eu não me preparei para ficar com medo. E foi o primeiro ultrassom que Elisa se mexeu. Ela estava se mexendo bastante. E não foi emocionada. E pra mim foi um momento assim mágico, assim, quando ela colocou o ultrassom e eu vi aquele bebê se mexer. Eu falei, eu acho que Deus tá fazendo isso. Eu acho que agora ele tem isso daí mesmo. Então eu me lembro bem de relaxar e sentir muito a presença de Deus. Eu nem lembrei de filmar, tirar foto, o Vinícius não tava. Então foi ali que eu senti no meu coração que isso iria pra frente. E que tinha chegado a hora do cumprimento da promessa de Deus. Foi muito bom. Eu acho que sou um típico pai, assim, estou avoado, não tô nem acreditando ainda. Eu vejo a barriga, eu fico assim, tá, eu sei que tem um bebê aí, é uma coisa fantástica, mas eu tô meio assim ainda. Eu acho que quando só a ficha vai cair pra mim, mas quando eu poder segurá-la, falar assim, gente, essa aqui é minha filha. Bom, depois desse momento que eu vivi, né, do ultrassom, que eu consegui ver elas mexendo e consegui curtir, a gente conseguiu realmente curtir mais a gestação, e foi um sonho, foi tudo um sonho mesmo. Eu lembro depois de um dos ultrassons, a gente foi logo para uma loja comprar uma roupinha e a nossa sensação, nossa, quantas e quantas vezes a gente entrou em loja para comprar coisas para amigos, presentes para amigos. Muitas vezes duvidamos que entraria para comprar pra gente. Então tudo que a gente fez, assim, era muito especial. Só de pensar nisso, assim, meu coração é inundado de gratidão. Muita gratidão, muita gratidão. Por estar vivendo isso e essa certeza mesmo de que vale a pena depositar as nossas vidas diante do Senhor, não só porque Ele me deu Elisa e me fez mãe dessa forma, mas por todo o processo até aqui. Não foi só a promessa da maternidade que se cumpriu na minha vida, a promessa que Ele tem da paz que excede todo entendimento, a promessa da companhia,
a promessa de que Ele não me deixaria sozinha, de que Ele me vê. Nós vivemos um longo deserto, mas existe um tesouro no deserto. Nós descobrimos esse tesouro. Não é Elisa. Elisa é um presente maravilhoso. Mas o tesouro no deserto mesmo é essa vivência de que Deus é suficiente. E a companhia dele, o consolo dele, a presença dele é completamente suficiente para a nossa felicidade, para a nossa paz, a nossa tranquilidade. Esse é o tesouro, e esse tesouro está disponível para todos que vivem essa espera, esse deserto. São decisões, né? E é isso, essa mensagem de esperar é caminhar. Enquanto você espera o presente, a bênção de Deus, a graça de Deus sobre sua vida, continue buscando Ele, continue servindo Ele, continue amando Ele. Mostra para Ele que o seu amor por Ele é maior do que a vontade de ser pai. Elisa, faz muito tempo que eu amo você. Faz muito tempo. Você já é muito amado. Eu mal posso esperar para entregar para você esse amor que já é seu há muito tempo. Seja muito bem-vinda. Eu sonhei com você já tem vários anos atrás. Eu sabia que se sua mãe ficasse grávida, seria uma menina. Eu tinha certeza. Deus já tinha revelado para mim em sonhos há muito tempo atrás que seria uma menina. Eu tinha certeza no meu coração que é 100% que ia ser uma menina. E desde então, desde esse dia eu tenho sonhado com você, tenho sonhado com o formato do seu rosto. Saber como é que você vai ser, sua personalidade, se você vai ser parecido comigo ou com sua mãe. Mas eu te amo muito, tô doido pra te ver, tô doido pra ver você crescendo, tô doido pra disciplinar você, tô doido pra amar você, tô doido pra ver você sendo carregada no braço dos seus avós, dos seus tios familiares, dos seus tios, que você tem um monte de tio, você não tem nem noção do tanto de tio que você tem. Na igreja você tem um monte de tio, então a alegria que eles têm, o amor que eles têm por você também é algo incrível. Que você é um presente de Deus, direto de Deus pra gente, e a gente tá muito feliz, a gente ama muito você.